lhe dado a graça de ser pai ou de ser mãe, porque é nesse momento que você descobre o que é o amor. É um amor tão visceral que você sente, tão das entranhas, que se assemelha ao amor de Deus. Deus é tão perfeito que permitiu que a criatura, por um instante, pudesse criar. O amor de mãe é tão sublime que Deus permitiu que seu filho pudesse sentir esse amor. Deus, como todos nós, foi gerado no ventre de Maria. E ele pôde sentir como é quentinho, como é protegido ali dentro, como é ser amado incondicionalmente por uma mãe. Nós não fomos gerados no ventre de Maria, mas nós fomos gerados no coração dela. Ela viveu cada momento da sua gestação, cada momento que Deus permitiu que o nosso milagre de vida começasse a acontecer. Porque quando nós fomos gerados, o milagre da vida se iniciou. Então todos nós somos um milagre, porque a vida nos foi concedida por Deus e só por Ele pode ser interrompida, né? Então eu pensava o tempo todo, quando eu estava no leito do hospital, como Maria tinha sido obediente, como é difícil para uma mãe ver seu filho sofrer, e como é mais doce para um filho sofrer perto da sua mãe. Uma vez eu ouvi que até o sofrimento com Deus é doce. E o sofrimento que Deus teve na cruz foi amenizado pelo amor da mãe dele. Enquanto ele sofria, ela orava, obedecia. E através do seu olhar, ele recebia o amor. O amor de uma mãe que correu todos os perigos para gerá-lo no seu ventre e dar a nós a redenção. Então, assim, eu sou extremamente grata por ter a minha mãe até hoje, porque em um momento eu ia sendo tirada da vida dela e quase um ano depois ela ia sendo tirada da minha e ele me concedeu ela de novo. Então, assim, se vocês não disseram às suas mães, aos seus pais e aos seus filhos como eles são amados por você, diga a todo momento, porque em algum momento vai ser o último e você vai descansar na eternidade. Então, antes de começar o meu testemunho do meu segundo milagre, eu vou pedir que seja tocada uma música, Raquel vai colocar, e fechem os olhos e escutem, porque por muitas vezes os nossos sonhos foram substituídos pela vontade de Deus e nós não entendemos porque aquilo está acontecendo com a gente e porque diante da nossa vontade, do nosso querer, algo é transformado e algo é mudado. Pode mudar, Raquel. Estamos perdidos e Deus vem nos reencontrar. Segredos do teu coração, só Deus pode ajudar. E eu voltei. Quando a solidão é em mim,
Eu queria estar lá na frente e conseguir levar corações para Deus. Mas principalmente, eu queria levar o meu coração para Deus. Porque por muito eu estive afastada e Ele me chamou de volta. E eu espero estar pronta para encher a casa dele de filhos e servos. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Então, eu vou começar a segunda parte do meu testemunho, onde aos 18 anos eu procurava Deus em todas as coisas, em todos os cantos e em todas as pessoas, mas não percebia que Ele estava dentro de mim e eu sentia falta e vazio. E aos 18 anos eu entrei no hospital com dor de cabeça e lá entrei em coma e fui acometida de uma meningite bacteriana e todos os meus sonhos foram mudados, porque dali eu fiquei tetraplégica e os médicos diziam à minha família que eles teriam que se acostumar a conviver com uma pessoa tetraplégica caso a vida me fosse concedida, porque para a medicina não teria o que ser feito, mas os homens fazem o possível e Deus faz o impossível. Eu tive um derrame cerebral, uma trombose de seio venoso, hidrocefalia, pressão intracraniana e inchaço cerebral. E na hora que eu tinha todas essas doenças ou todos esses problemas na minha cabeça, a médica plantonista, um anjo enviado por Deus, porque Deus envia anjos para a gente, estava ao lado do meu leito trocando plantão e percebeu a alteração na máquina e eu fui entubada, depois fui tragastomizada e a minha mãe ia missa todos os dias na Santa Júlia e por isso que eu digo que mãe é uma coisa tão importante que Deus quis ter uma. Ele quis provar na sua humanidade como é ter uma mãe, como é receber o amor da mãe. E minha mãe entrava na igreja para rezar como todos os dias ela fazia e para pedir sempre que fosse feita a vontade de Deus. Ela disse que sentia no coração dela que naquele momento eu estava indo. E eu sou mãe, deve ser uma agonia imensa você sentir que está perdendo o seu filho na vida terrena, né? E eu acho que nesse momento Deus me concedeu a vida. Primeiro porque estava nos planos dele. E segundo porque ele olhou para minha mãe e viu a mãe dele. Porque ela dizia que antes de eu ser filha dela, eu era filha dele. E se ele me queria de volta, ela aceitava. Então, como Maria foi obediente, a minha mãe também foi obediente. E eu digo à minha mãe sempre que ela era um espírito tão elevado que eu achava que nada poderia me acontecer pelo simples fato de ser filha dela. E Deus permitiu que várias coisas me acontecessem, mas acontecessem para me trazer para junto dela e para junto dele e para falar para as outras pessoas que o sangue dele foi derramado por esta humanidade imperfeita, porque nós somos imperfeitos, mas estamos em busca da santidade. E depois de passar por essa parte neurológica na cabeça, eu tive infecção generalizada, paralisação de órgãos e tudo aquilo que um ser humano pode ter dentro de uma UTI. E foram transcorridos 36 dias e a alegria habitava em meu coração. Como sua esposa, Marcos, eu sentia algo que invadia, que transcendia, onde as pessoas entravam chorando e saíam rindo. Mas nem todos os dias foram assim, porque sou humana. Alguns dias eu me desesperei e pedi a Deus que me levasse para algum lugar junto dele, mas não no céu ainda, porque achava que aqui ainda tinha coisa para eu fazer. Eu tinha uma filha de 1 ano e 3 meses para criar e eu queria criar. Então, por conta dela, muitas vezes a dor era minimizada, porque eu queria viver. E às vezes hoje eu me pego pensando, ai meu Deus, seria tão mais fácil se eu me fosse. Porque o mundo toma você, o dia te consome, as tuas obrigações se multiplicam, 24 horas é pouco para dar conta. Mas quando a tua vida está em risco, ou quando a vida do teu ente querido está em risco, tudo se torna pequeno. E Deus se torna grande, porque é a Ele que recorremos.
Por muitos dias, meu esposo teve que ir na UTI e massagear os meus pés, que estavam com frio, alisar minha cabeça e me fazer sorrir. Muitas vezes eu fazia ele sorrir, eu tinha mesmo vontade da sua esposa namorar, beijar na boca, que isso é muito bom, sabe? Deus fez um homem e uma mulher para que isso acontecesse, para que nós constituíssemos famílias e fôssemos felizes ao lado deles. Nem todos os dias são felizes, viu, gente? É mentira se eu disser isso. Muitos dias a gente diz, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Fiz aquilo mesmo que Ele permitiu. Eu constituí família. Hoje eu tenho uma Beatriz, que eu tinha quando já tive a meningite. Deus me concedeu uma Bianca Maria e um Miguel. Esse daí veio com o nome de arcanjo por ser Miguel, mas ele é um anjo guerreiro que veio trazer muitos milagres na minha vida e muitas mudanças. E quando não existia esperança na parte médica, Deus mostrou que a esperança ainda habitava no meio. E Ele me resgatou de uma maneira tão sutil e tão sublime, que apesar da tetraplegia, apesar da paralisia facial, apesar de não mexer nenhum músculo, o músculo mais importante tinha sido conservado, o meu coração e a minha cabeça. Elas acreditavam que tudo ia ficar bem. E Deus ainda me deu a graça de me mostrar como seria o meu depois. O meu depois seria descalça e com uma bolsa de urina, que foram essas sequelas que eu fiquei. Eu tenho incontinência urinária. Poucas as vezes meu corpo foi acometido por dor, porque no momento que era para doer, Deus me adormeceu. Meu corpo não sentia dor, apesar de algumas vezes ter que fazer alguns exames que incomodavam bastante. Quando eu tive a infecção, que o mau cheiro exalava de mim, eu perdi o olfato. Então, tudo foi preparado para mim de uma maneira muito especial. Como cada dia é preparado para você de uma maneira muito especial. Todos os dias nós recebemos uma folha em branco, onde podemos escrever a nossa história. Somos nós que escolhemos como ela vai ser escrita, porque Deus permitiu que assim fosse. Então, eu estou aqui para me resgatar e para falar para vocês aquilo que me aconteceu e dizer para vocês que todo o amor de Deus é para salvar a humanidade, é para salvar cada coração, cada filho, cada servo que foi gerado no coração de Maria e que está escrito nas palmas das suas mãos. Eu vou pedir que seja colocado uma segunda música, que é a minha canção para Deus. É o meu milagre. É um milagre que Ele permitiu que acontecesse. E hoje eu voltei a andar, como vocês perceberam. Eu voltei a dirigir, eu voltei a exercer as minhas funções, mas não de uma maneira 100%, nem de uma maneira completa, porque não queria que assim fosse. Porque se olhasse no espelho e não visse mais as marcas que me foi dada, talvez eu esquecesse do amor de Deus. Talvez eu esquecesse como Ele me amou naquele momento e como Ele me ama todos os dias. E por muitas vezes, por ser humano, eu me afasto e Ele está sempre me resgatando e sempre batendo na porta do meu coração, dizendo: eu estou aqui. Você é meu milagre. Você tem o milagre da vida. Seus órgãos funcionam perfeitamente. Sua vida pertence a mim e te foi dada gratuitamente. Pode ficar à vontade. Nunca houve Deus que eu pudesse pedir uma sedução e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Sempre grande que eu pudesse pedir uma sedução e a esperança. E não há problema que possa